dia, meus irmãos. Mais um domingo, mais um dia que nós estamos aqui aprendendo da palavra do Senhor Deus em escola dominical. Infelizmente não estamos juntos no mesmo local físico, mas cada um aí nas suas casas. Estamos aqui com o mesmo objetivo, o mesmo intuito de glorificar a Deus e aprender mais dele. Então nós somos gratos. Somos gratos por isso, somos gratos porque a igreja não fechou as suas portas, a igreja não parou, as atividades continuam e nós estamos aqui exatamente por conta disso. Nós somos igreja de Cristo Jesus e temos esse privilégio de termos a palavra de Deus em mãos para poder aprender mais a respeito de Cristo Jesus e da sua vontade sobre as nossas vidas. Amém? No domingo passado, nós vimos um pouquinho a respeito de algumas implicações do que significa sermos sal da terra. Jesus Cristo trouxe essa metáfora nos ensinando acerca dessa realidade, que nós precisamos ser sal da terra. E hoje nós vamos ver um pouquinho mais a respeito de uma outra metáfora que Jesus ensinou aos seus discípulos e ensina para nós hoje, a respeito de sermos luz do mundo. Então acompanhe comigo a leitura aí do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, eu até incentivo você a fazer isso, para sublinhar, para poder rabiscar aí o texto que você quiser, anotar em algum outro caderno aí, mas o texto também será projetado aqui na sua tela. Então o texto de Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16, vai nos dizer o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Depois de ensinar a respeito daquelas bem-aventuranças que nós já vimos há vários domingos atrás, Jesus passou então a ensinar os seus discípulos acerca de como que eles devem se relacionar com o mundo. Por isso que ele trouxe metáforas nesse sentido, de que os discípulos são sal da terra, que os discípulos são luz do mundo, e a gente precisa entender um pouquinho a respeito dessas metáforas. Já vimos no domingo passado a respeito de sermos sal, e hoje vamos ver então a respeito de sermos luz do mundo. Será que existem algumas diferenças? E o pastor e teólogo John MacArthur, ele vai compartilhar com a gente o seguinte, dizendo que enquanto o sal está oculto, a luz é óbvia. Essa é uma primeira diferença que ele destaca para nós. A segunda diferença é que, enquanto o sal trabalha secretamente, a luz trabalha abertamente. A terceira diferença que ele diz é que o sal trabalha de dentro, já a luz trabalha de fora. E, em último lugar, a quarta diferença aqui que ele traz para nós é que o sal trabalha principalmente através da nossa vida, ou seja, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos. Já a luz trabalha principalmente através da mensagem que nós pregamos, dos ensinamentos que nós estamos dispostos a ensinar às pessoas. A metáfora da luz, lá nos tempos de Jesus, ela chegou até a soar com um tom meio estranho, porque quando alguém se referia a outra pessoa como sendo luz, normalmente o judeu se referia àquela pessoa que era detentora de um grande conhecimento, ou seja, essa metáfora a respeito de luz era falado a respeito dos rabinos, daqueles mestres, daquelas pessoas que eram consideradas luzeiros do universo, lâmpadas do universo, cheios do conhecimento. Por isso que causou estranheza, até mesmo aos discípulos de Jesus, quando ele disse que eles seriam luz do mundo, que eles são luz do mundo. E essa metáfora com certeza pode ser aplicada a cada um de nós aqui nos nossos tempos, porque enquanto discípulos de Jesus, nós somos luz do mundo. Nós somos luz do mundo exatamente porque refletimos a luz de Cristo Jesus. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus Cristo declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós somos como a lua, apenas uma grande bola de poeira sem muito valor, por si só. Mas quando estamos no lugar certo, na hora certa, quando a luz do sol de Cristo brilha sobre as nossas vidas, coisas maravilhosas acontecem. As pessoas se apaixonam por Cristo, casamentos são restaurados, pessoas passam de uma vida de destruição para uma vida de propósito. E assim, com a luz de Cristo refletindo em nós,
somos capazes de iluminar o mundo. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Só que essa luz é muito mais do que um reflexo, exatamente pelo fato de que Cristo Jesus habita em nós através do seu Santo Espírito, nos transformando dia após dia a sua imagem e a sua semelhança. Efésios capítulo 5, versículo 8, vai nos dizer o seguinte: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ou seja, precisamos de fato andar nesse mundo fazendo a diferença. Precisamos, é claro, nos relacionar com o mundo, mas mostrar, iluminar a luz de Cristo Jesus que está dentro de nós. E nesse estudo, nós vamos continuar a conversar acerca desse relacionamento da igreja com o mundo, considerando então a metáfora da luz. Em primeiro lugar, conversando um pouco a respeito de que maneira nós somos luz. Em segundo lugar, qual que é a função da luz. E em terceiro e em último lugar, como nós podemos brilhar mais. Então vamos lá, nosso primeiro tópico aqui, de que maneira nós somos luz. E para responder a essa pergunta, nós precisamos entender o que a metáfora da luz representa biblicamente. Como nós falamos aqui acerca de John MacArthur, né, que trouxe algumas diferenças aí entre sal e luz, ele nos esclarece mais um pouquinho também a respeito de como essa metáfora luz se aplica nas Escrituras e nas nossas vidas. Nas Escrituras, o uso, no sentido figurado, da luz, ela tem pelo menos dois aspectos. Um é o aspecto intelectual e outro o aspecto moral. Intelectual porque representa a verdade, enquanto o moral representa a santidade. E aí, ao mesmo tempo que nós olhamos ali para a metáfora das trevas, quando a Bíblia fala acerca de trevas, nós vemos também que ela passa a representar os mesmos dois aspectos, tanto o intelectual quanto o moral. Intelectualmente, trevas representa o quê? Ignorância, representa falsidade, representa muitas vezes o pecado, e moralmente fala a respeito do mal, né? Daquilo tudo que é de ruim. E nós vamos ver alguns textos bíblicos aqui que vão apontar essas realidades para a gente, nos ensinando acerca de luz, de trevas, como por exemplo o Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqui, luz se refere então a essa verdade intelectual, os ensinos acerca da palavra de Deus. Romanos capítulo 13, versículos 12 até o 14 vai dizer o seguinte: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aqui, mais uma vez, nós percebemos que a metáfora da luz representa ações morais, enquanto as trevas referem-se a ações imorais. O livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 20, vai nos dizer: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Tendo visto isso, nós podemos afirmar que os crentes são luz exatamente porque foram mudados, tanto intelectualmente quanto moralmente. E essas mudanças são totalmente significativas, porque, de acordo com o texto bíblico, Jesus disse que os seus discípulos seriam como aquela cidade iluminada, edificada sobre um monte, que ilumina o céu todo por centenas de quilômetros à sua frente. A luz dos crentes não pode ser de forma alguma escondida. Isso muda as nossas vidas. E nós também podemos afirmar que os crentes são luz exatamente porque conhecem a Deus. O mundo é escuro exatamente pelo contrário, porque não conhece a Deus, não quer saber a respeito de Deus. Paulo escreve aos Romanos, no seu capítulo 1, versículo 21 até o 23, dizendo o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível
em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui nós vemos que esse é o resultado da vida das pessoas quando se rejeita a Deus. O mundo tem essa mente sombria, eles se dizem sábios enquanto na verdade são tolos. Negam o Deus vivo, adorando deuses falsos ou até mesmo adorando a si mesmos, vivendo em busca de suas vaidades. O Salmo capítulo 14, versículo 1 diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Mas os crentes são luz porque conhecem a luz. Eles conhecem a Deus. Outra verdade que nós podemos afirmar é que os crentes são luz porque eles conhecem o Evangelho, eles conhecem a palavra de Deus. O mundo, muito pelo contrário, o mundo está cego à luz do Evangelho. Paulo ainda escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, lá no capítulo 1, versículos 18 a 25, dizendo o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meus queridos, embora o mundo rejeite as Escrituras e não possa de forma alguma, talvez até mesmo entendê-las, ela é o pão diário dos crentes. A palavra do Senhor nos alimenta dia após dia. O Salmo 1, versículo 2, chega a declarar que o nosso prazer está na lei do Senhor, e nessa lei nós devemos meditar dia e noite, porque a palavra do Senhor não pode faltar nas nossas vidas. Mas nós ainda podemos afirmar que os crentes são luz porque praticam a justiça. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 24, ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Os crentes são chamados a deixar de lado as obras das trevas e a se vestir de um novo caráter, que é o caráter de Cristo Jesus. Os filhos de Deus, eles são identificados pela obediência a Deus. Já os incrédulos são identificados exatamente pela desobediência. Vamos ao nosso segundo tópico, então, que diz respeito à função da luz. Existe uma verdade que quando nós somos luz do mundo, nós como cristãos, nós como discípulos de Jesus, somos chamados a expor as obras das trevas. Exatamente porque quando Jesus esteve aqui na terra, ele expôs o falso ensinamento dos escribas, expôs o falso ensinamento dos fariseus. Talvez você se lembre daquele episódio no templo ali, aquela corrupção que havia ali. Jesus entrou irado no templo, derrubando barracas, chicoteando ali as coisas, enfim. Jesus Cristo, ele expôs tudo aquilo que estava de errado, tudo aquilo que era mal, tudo aquilo que era trevas. E como discípulos de Jesus, nós precisamos agir da mesma maneira, mesmo que isso irrite as pessoas. Nós precisamos ser luz aonde nós estivermos, seja no nosso
convívio com outras pessoas, nas nossas amizades, seja dentro da nossa casa, com a nossa família, seja no nosso local de trabalho, nas faculdades, escolas, enfim, precisamos ser luz, precisamos expor o pecado, precisamos expor que aquilo que está errado realmente desagrada ao Senhor Deus. E é exatamente por conta disso que nós somos chamados a ser luz. E nós somos luz tanto de forma indireta, agindo de maneira moral, né, vivendo uma vida moral, como também somos chamados a ser luz de uma forma mais direta, ou seja, chamando o pecado de pecado. Nós não podemos passar a mão na cabeça, não podemos minimizar as coisas no que diz respeito ao pecado. Pecado é pecado e pecado como tal desagrada ao Senhor Deus. E é exatamente porque essa é uma função nossa como luz de expor o pecado. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 13, dizendo o seguinte: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Olha que bacana o que Paulo escreve. A luz é poderosa por natureza. A luz é mais poderosa que a escuridão. Ela transforma os ambientes. E esse texto aqui de Paulo nos ensina que a vida de um crente ela muda o ambiente, porque o pecado é exposto e a justiça vem então substituir aquele ambiente totalmente injusto. A luz de Cristo Jesus que está em nós transforma o ambiente. A luz de Jesus muda a vida das pessoas porque gera exatamente o arrependimento. Percebam que assim como aconteceu nas nossas vidas e continua acontecendo, Deus quer promover o arrependimento através das nossas vidas, diretamente na vida de outras pessoas, para que o Espírito Santo de Deus haja na vida dessas pessoas, promovendo então o arrependimento. O apóstolo Pedro chegou a escrever na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12, dizendo o seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha que interessante. Embora nós sejamos perseguidos, embora sejamos ridicularizados pelo mundo, os crentes, por meio de sua conduta, muitas vezes mudam aquilo que os rodeia, mesmo que seja lentamente. Então perceba, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, quando brilhamos a luz de Cristo Jesus, isso vai resultar na glória de Deus. É o que o apóstolo Pedro ensina a cada um de nós aqui. As pessoas vão tentar nos acusar de várias coisas, mas a luz de Jesus que está em nós, a presença de Cristo em nós, vai fazer com que a nossa conduta reflita em glória ao Senhor Deus. Como luz, nós, os cristãos, ajudamos então outras pessoas a crescer. À medida que os crentes brilham, nossos amigos, nossos familiares, todas aquelas pessoas que se encontram conosco, elas têm esse desejo, desperta nelas esse interesse de saber o que está acontecendo, exatamente porque somos luz, exatamente porque Cristo Jesus habita em nós. Uma outra característica, uma outra função da luz é que nós, como crentes em Cristo Jesus, nós levamos a luz no sentido de aquecer as pessoas. Ela não apenas ilumina, mas ela também aquece, ela esquenta. Então, como crentes, enquanto discípulos de Cristo Jesus, enquanto luz nesse mundo, nós precisamos aquecer o coração das pessoas, levando a elas o amor de Deus, levando a elas essa mensagem de que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, também amar o próximo como a si mesmo. Precisamos levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, uma mensagem de encorajamento. Tudo isso nós, como luz, precisamos exercitar nas nossas vidas, exatamente porque amamos a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e também amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Sejamos luz, sejamos pessoas que iluminam, sejamos pessoas que aquecem a vida das pessoas com a mensagem, com o Evangelho, a palavra do Senhor Deus. Amém? E o nosso terceiro ponto aqui, então, terceiro e último ponto é como nós podemos brilhar mais. E aqui nós precisamos entender que para crescermos como luz, devemos permanecer ao lado de Cristo Jesus, porque Ele é a nossa luz. Nós precisamos expor Jesus o tempo todo nas nossas vidas. Tudo aquilo que falamos, o que pensamos, o que agimos, tudo isso deve refletir o caráter
de Cristo Jesus em nós. Por isso a gente precisa cada dia mais aprender de Cristo Jesus. E isso tudo nós vamos aprender através da palavra de Deus. Precisamos ter momentos de intimidade, ter momentos de comunhão com o Senhor Deus, aprender mais da sua palavra, termos momentos de oração, tudo isso no intuito de absorver ali os seus ensinamentos para as nossas vidas, que são de grande valor. Nós precisamos colocar em prática todas aquelas coisas que nos aproximam de Deus. Talvez você consiga aí no seu dia a dia estar um tempo sozinho com Deus, né? De repente, ali mesmo estando em casa com tantas outras pessoas, você pode se retirar, você pode fazer a sua leitura bíblica, você pode ali chorar para Deus, você pode abrir a sua vida para Ele, e de repente em outros momentos você pode fazer isso junto com a sua família também. Mas o que nós não podemos fazer é deixar de perder essas oportunidades que a cada dia mais são necessárias nas nossas vidas. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo escreveu ao 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando nós buscamos andar com Cristo Jesus, com o nosso Senhor e Salvador, nós somos diariamente transformados à sua imagem, à sua semelhança, nós somos diariamente transformados de glória em glória. Se vamos crescer como luz, nós precisamos passar então um tempo com a luz. Precisamos investir num tempo de qualidade com o nosso Deus. Para a gente crescer como luz também, nós precisamos nos reunir com outros crentes, com outras pessoas que professam a mesma fé que a nossa. Talvez você se pergunte, mas como que eu vou fazer isso nesse momento de quarentena, nesse momento de distanciamento social? É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos compartilhando o Evangelho, nós podemos aqui expor a nossa fé, nós podemos aprender mais de Cristo Jesus, embora estejamos separados em ambientes diferentes, nós estamos juntos e precisamos aproveitar cada dia mais esses momentos. É o que está tendo para a gente viver agora, mas eu acredito que, assim como eu, você também não vê a hora de chegar aquele dia que estaremos juntos reunidos, naquele mesmo lugar, na nossa igreja, lá em Colina, ou lá em Laranjeiras, ou em qualquer lugar que nós estivermos mais juntos ali, cultuando a Deus. Com certeza será um momento de alegria e nós precisamos cultivar esses sentimentos cada vez mais em nossas vidas. Nenhum crente é crente sozinho. O crente precisa estar com outros crentes. É claro que existem exceções aí, pessoas que muitas vezes são mandadas para lugares longínquos aí. De repente, nesses locais, elas serão usadas por Deus para pregar o Evangelho e fazer com que ali surjam mais crentes, porque crente não foi feito para ficar sozinho. Para a gente crescer como luz, precisamos estar cada dia mais próximos uns dos outros. Pense comigo a respeito de um braseiro. Uma brasa sozinha, um carvãozinho sozinho ali, ele vai se apagando sozinho. Mas quando está no meio de outros ali, cada vez mais ele é aquecido, cada vez mais ele vai queimar por mais tempo. Jesus disse aos seus discípulos exatamente isso, que eles são luz do mundo, exatamente no sentido plural da coisa. Os discípulos, vocês são luz do mundo. Jesus não se referiu apenas a um crente, Jesus se referiu a todos os seus discípulos, porque nós somos mais eficazes quando nós estamos juntos. Nós fortalecemos a luz um do outro ali, a nossa luz pessoal ali, Cristo Jesus morando em nós. Quando estamos ao redor de outros crentes, essa luz se fortalece. Enquanto estamos juntos, a nossa luz aumenta, não por quem somos, mas exatamente por aquele que está em nós. E da mesma forma, se nós nos colocarmos continuamente ao redor de outras pessoas que não estão caminhando com Cristo Jesus, nós teremos também a nossa luz apagada. Ela vai se apagando, ela vai ficando mais deficiente. Por isso nós precisamos estar cada dia mais juntos com Jesus e também juntos com pessoas que professam a mesma fé que a nossa. Olha o que o escritor de Provérbios fala no capítulo 13, versículo 20, que quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Para crescermos como luz, ainda precisamos lutar contra aquelas tendências que visam esconder a nossa luz.
Percebam comigo que o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 15, que nós lemos, é um texto paralelo daquele que está escrito em Marcos, capítulo 4 e 21, quando diz o seguinte, Jesus perguntando, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? E aí muitos comentaristas bíblicos acreditam que o alqueire, que é uma cesta, e a cama representam razões comuns pelas quais as pessoas escondem as suas luzes. A cesta a que Cristo se referia provavelmente era uma cesta, um alqueire ali para colocar grãos, para coletar grãos. E talvez isso demonstre aquelas pessoas que muitas vezes ocultam a luz de Cristo Jesus que está nelas exatamente por causa do trabalho. Quantos são aquelas pessoas que se dizem cristãs, que são tentadas a buscar mais o trabalho, buscar mais as coisas desse mundo do que as coisas do reino dos céus? Muitos crentes estão ocupados no trabalho, escondem assim a luz de Cristo Jesus que está neles, de repente até mesmo com medo de impedir que até mesmo a carreira deles venha a progredir. Nossa luz não deve ser escondida, meus queridos. Nós precisamos manifestar a luz de Cristo Jesus lá no nosso trabalho, mostrar às pessoas que nós somos pessoas justas, pessoas honestas, pessoas de boa índole, ou seja, a luz de Jesus precisa resplandecer em nós. Não vamos deixar que no nosso trabalho a luz de Jesus em nós fique cada dia mais apagada, mas vamos refletir a luz de Cristo Jesus. E no texto de Marcos ainda, quando ele fala a respeito da cama, representa aqueles cristãos que têm a tendência de esconder a luz simplesmente por causa da preguiça. Eles são preguiçosos para ir à igreja, pessoas assim são preguiçosas para ler a Bíblia, pessoas assim são preguiçosas em servir a Deus em missões ou até mesmo em outras tantas formas de pregar o Evangelho. Nós não podemos viver dessa maneira. Precisamos refletir a luz de Cristo Jesus. Mas ainda, para crescermos como luz, devemos nos colocar em posições estratégicas. O que isso significa? O texto aqui de Mateus, capítulo 5, versículo 15, Jesus falou sobre colocar uma lâmpada também em um velador. E ao colocar a lâmpada em uma casa, com certeza cada um de nós aqui pensa em colocar num local onde vai iluminar todos aqueles lugares em que ficariam escuros, não é verdade? A gente sempre coloca a lâmpada ali no alto, a gente sempre coloca a lâmpada num local exatamente propício para clarear todo o ambiente. Nós devemos considerar isso ao decidir o que nós faremos pelo trabalho, pelo reino, pela obra de Cristo Jesus. E aí precisamos pensar, lá no meu trabalho, qual a minha posição deve ser naquele ambiente de trabalho, na minha casa, que atitudes eu preciso tomar para refletir a luz de Cristo Jesus, lá na escola, lá na faculdade, o que a minha forma de pensar, a minha forma de agir, o que a minha conduta, o que as minhas palavras podem edificar as pessoas ali. Então nós precisamos nos colocar em locais estratégicos, exatamente para refletir a luz de Cristo Jesus, demonstrando que a nossa vida é diferente exatamente por causa da vida de Cristo Jesus que está em nós. Nós precisamos também crescer como luz exatamente praticando boas ações. Olha que interessante que o versículo 16 do capítulo 5 de Mateus diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui nós estamos diante de um comando. É uma ordem de Cristo Jesus, não é uma sugestão. A palavra aqui, boas, percebam que ela também pode ser traduzida como belas. Tudo isso porque Jesus estava falando não apenas da qualidade das obras, mas também da atratividade delas, da beleza delas. As boas ou belas obras dos crentes devem atrair as pessoas para Cristo Jesus. E aí, assim como Cristo Jesus agiu, nós devemos agir, ensinando a palavra de Deus, compartilhando o Evangelho com outras pessoas, porque isso é atrativo na vida de muitos. É claro que terão pessoas que não vão concordar, terão pessoas que irão contra, terão pessoas que não aceitarão o Evangelho, mas ainda assim, uma missão nossa, como obedientes, como discípulos de Cristo Jesus, precisamos proclamar o Evangelho, porque nós cremos. Cremos no poder transformador da palavra de Deus, cremos no poder transformador do próprio Deus agindo nas nossas vidas através da pregação do Evangelho, da ação do Espírito Santo do Senhor. E assim,
Nós precisamos, como Jesus, pregar o Evangelho. Devemos ser dedicados no cuidado aos pobres, fazendo ali, realizando boas obras, como Jesus fez. Jesus cuidou dos pobres, Jesus cuidou dos enfermos, cuidou dos oprimidos, e assim nós precisamos agir também. Precisamos colocar em prática as boas e belas obras para que elas venham glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Percebam que para nós crescermos como luz, nós precisamos ter também a motivação certa. Não é para que as pessoas possam nos glorificar, não é para que nós venhamos estar em evidência, isso não é para alimentar a nossa vaidade. Quantas pessoas ajudam as outras exatamente esperando receber algo em troca? Quantas pessoas ajudam os outros exatamente para que elas estejam em evidência? Nossa, como que fulano é uma pessoa boa, olha o que ela fez. Mas não é para isso. O que a palavra de Deus nos ensina é que Cristo Jesus deve estar em evidência em nós. Deus, o Pai, deve ser glorificado em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós falamos, enfim, as nossas boas e belas obras devem glorificar a Deus. A maioria das pessoas quer se sobressair, a maioria das pessoas quer fazer um nome para si mesmas ao invés de Deus, e aí, sem o motivo certo, as nossas luzes vão se apagando, elas vão ficando cada dia mais fracas. A gente percebe que as pessoas geralmente conseguem discernir as razões pelas quais nós fazemos aquilo que nós queremos fazer. As pessoas decifram em nós o porquê nós estamos sendo tão bonzinhos. Elas percebem se existe algo diferente, mas quando a nossa intenção real é glorificar a Deus, as pessoas também vão perceber essa realidade nas nossas vidas. Por isso que Jesus nos adverte sobre esses motivos sombrios que muitas vezes querem tomar conta do nosso coração. No Sermão da Montanha, Jesus vai falar acerca de todas essas coisas. E é por isso que ele desafia os seus discípulos ali, a todos os que estão ouvindo, a não serem como os escribas, a não serem como os fariseus, que faziam as suas obras de justiça exatamente para aparecerem para outras pessoas. Jesus vai declarar o seguinte, que a eles já receberam a sua recompensa, mas todos aqueles que agirem para a glória de Deus, todos aqueles que manifestarem as suas boas obras para glorificar a Deus, seriam recompensados pelo próprio Deus Pai. Ele também disse que nós devemos estar prontos em acumular riquezas no céu ao invés de na terra. Por isso, meus queridos, vamos ser incentivados todos os dias a buscar a glória de Deus, seja no nosso relacionamento com Deus, seja no nosso relacionamento com o próximo, seja em tudo aquilo que nós fizermos, que nós falarmos, que nós pensarmos. Vamos glorificar a Deus, vamos sempre ter a motivação correta diante de tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, falamos, enfim, que a glória de Deus seja revelada dia após dia nas nossas vidas. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que tenhamos um domingo debaixo dos cuidados, da graça do Senhor Deus, e às 19 horas, nossa reunião, nosso culto terá prosseguimento aqui, onde juntos estaremos cultuando ao Senhor Deus, participando desse momento magnífico de adoração, de louvor e mais uma vez de aprendizado da palavra de Deus. Lembrando também que às 15 horas nós temos a nossa programação com as crianças. Então você que tem seus filhos pequenos aí, participe, né? Entre e acesse o YouTube, né? O canal da igreja, da IPBL, e você vai poder ali participar, vai ser contada uma historinha para as crianças, sempre tem um joguinho ali também, e temos os nossos personagens também, a turma da vitamina C, né? O Mexerica, o Tangerina, o Laranjinha, o Vovô Limão, enfim, todos os personagens vão estar ali presentes para juntos a gente aprender mais da palavra de Deus. Vamos orar então? Vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos diante da Tua palavra, a Tua palavra que ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento também, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito obrigado porque a Tua palavra tem revelado grandes coisas a cada um de nós. Nós queremos, com toda a humildade aqui, dizer para o Senhor: esteja presente nas nossas vidas, esteja nos ajudando a sermos exatamente esses luzeiros, a sermos essa luz nesse mundo, para que possamos iluminar a luz do Senhor, que não venhamos iluminar a nossa própria luz. Nós não temos luz nenhuma, nós apenas temos trevas, Deus. Nós somos pecadores e nós reconhecemos isso.
Por isso pedimos ao Senhor, venha iluminar a nossa vida, para que a gente venha iluminar a vida de outras pessoas, refletindo, muito mais do que refletindo, iluminando a vida do Senhor que está em nós. Nos ajude nisso, Pai, nos desafie a viver as bem-aventuranças, aqueles princípios que nós já aprendemos, que possamos colocá-los em prática na força do Senhor, para que assim outras pessoas sejam encorajadas a viver a vida que a gente tanto quer viver. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes vamos falhar, mas que o Teu Espírito Santo nos encoraje, que o Teu Espírito Santo nos abençoe a cada dia mais estarmos diante do Senhor, agindo da maneira correta, lidando com humildade diante do Senhor, para que venhamos a diminuir e o Senhor cresça cada dia mais nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado pelos Teus ensinamentos, nos dê um domingo maravilhoso debaixo dos Teus cuidados e que assim possamos reconhecer todos os dias que o Senhor nos ama, que o Senhor está presente em nós, que o Senhor quer nos abençoar, deseja nos abençoar e que assim possamos também sermos agentes abençoadores do Senhor, aonde nós estivermos. Muito obrigado por tudo. É a oração que te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.